Minha amiga e meu amigo, vamos falar um pouco sobre política, sobre Brasil, sobre família, sobre Deus, sobre presente, sobre futuro. Olha só, nós que somos os chamados patriotas bolsonaristas, temos uma paixão louca por esse Brasil. A gente quer ver esse país crescer, prosperar, se transformar num lugar melhor para se criar filhos, viver, fazer negócio, fazer turismo. E esse potencial todos nós sabemos, o Brasil tem. O Brasil é o melhor país do mundo. É um pedaço de terra abençoado no planeta. É o pedaço do paraíso na terra. Esse é o Brasil. E a gente que já vem nessa peleja desde 2016, 2017, lutando com o capitão Bolsonaro para transformar esse Brasil em uma situação mais favorável. Às vezes a gente olha assim para a situação, abre o jornal, liga o rádio, liga a TV, as redes sociais na palma da mão, só notícia ruim, só patifaria, os três poderes, legislativo, executivo, judiciário, tem lá uma gama de membros, tudo envolvido com picaretagem, com bandidagem, com corrupção. Aí bate aquela chuva de questionamento na nossa cabeça. Será que vale a pena lutar? Será que vale a pena continuar? Será que o Brasil tem jeito? Será que esses caras não vão cair? É aquele monte de pergunta que vem, às vezes, como como se fosse uma pedra que vai nos empurrando para baixo e a gente chega à beira do desânimo. E a pergunta é sempre essa: será que Deus vai propor mudanças e mudanças para melhor no nosso Brasil? É um monte de perguntas. Na verdade, nós, quando estamos nesse momento, nessa situação, neste campo de batalha, a gente tem um caminhão de perguntas e algumas poucas respostas. Mas a questão é a seguinte: a palavra, você pode ver que eu não falei estar desanimado, é à beira do desânimo, porque o significado da palavra desanimado significa sem alma, ânimo, alma. E a gente não pode desanimar. A gente não pode confundir um cansaço momentâneo com desânimo ou vontade de jogar tudo pro ar e parar com a luta. Se você perguntar para mim, Cabo, vai mudar? A resposta é vai, e para melhor. Cabo, vale a pena brigar? Vale, se não brigar, não muda. Cabo, Deus está nesse negócio, vai proporcionar mudanças? Já está proporcionando. Cabo, essa gente que faz mal ao Brasil, que prende, que multa, que censura, que persegue, que cria fatos que não existem para processar os patriotas, vão pagar por isso? Vão pagar por isso. Vão. A gente não pode nunca desistir do Brasil, por maiores que sejam as dificuldades. Sabe por quê? Isso é guerra. Isso é guerra, meu irmão. E numa guerra a gente vence batalhas, a gente perde batalhas, a gente avança, a gente estaciona, a gente recua para se recompor, para depois atacar. E é uma guerra de três frentes. Nós estamos vivendo uma guerra de três frentes: espiritual, cultural e política. E quer que eu diga uma coisa para você? Apesar de toda a apurrinhação que nós estamos sofrendo, de todo o bombardeio, nós estamos em vantagem, nós estamos no negócio. Nós ainda estamos na luta.
e nós vamos alcançar a vitória. Vocês acham mesmo que, apesar de tudo que nós estamos passando, toda essa apurrinhação, vendo o nosso líder preso, Jair Messias Bolsonaro, vítima de uma acusação descabida, sem pé nem cabeça, tentativa de golpe de Estado, aonde? Isso nos machuca. Mas acredite, nós estamos no jogo, nós estamos na luta e nós estamos dando trabalho ao adversário, ao inimigo, não é nem adversário, isso é inimigo. Olha como eles estão. Olha essa questão do Banco Master. Eles estão se matando, se traindo, se abandonando, um atacando o outro. Eles já não se entendem mais. Meu irmão, até alguns poucos dias atrás, esses camaradas do sistema, esses ministros do Supremo, os membros do governo Lula, jornalistas, militantes dos mais variados veículos de comunicação, o que eles faziam? Esquece a imprensa. Os membros do poder executivo, legislativo e judiciário, o que eles faziam contra os patriotas? Atacava e atacava. Eles tinham tempo para isso, e todo o tempo eles usavam para nos atacar. O que eles estão fazendo agora? Usando o tempo para se defender. E se defender em vão, porque por mais que eles tentem fazer, por mais que eles esperneiem, não consegue reverter a situação ao seu favor. É ministro envolvido, encalacrado com resort, é ministro encalacrado com esposa que pegou dinheiro disfarçado de honorários advocatício com um banqueiro dono do Banco Master. Rapaz, eles não estão em situação confortável, não. Eles não estão em situação confortável. Alguns tempos atrás, há curto tempo atrás, eu digo questão de um ano, eles estavam tranquilos, soberanos, se sentindo intocáveis, andavam de cabeça erguida. O jogo virou. O jogo virou. Olha a vergonha que se transformou a horda desses caras. Quem imaginava que os veículos de imprensa iam bater nos ministros do Supremo Tribunal Federal 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês? Olha só matérias negativas, com base em fatos. Isso é sinal de quê? O muro do castelo deles está rachando. E é justamente nesse momento que a gente tem que analisar os prós e os contras, o positivo e negativo, se emanar, se organizar e continuar a luta. Nós não chegamos até aqui para desistir. Não. Chegar até aqui para desistir está fora de cogitação. Meu irmão, se você sai do destino A para chegar no destino B, quando você chega no meio do caminho, bate o cansaço, bate o desânimo, aí você quer voltar, quer desistir e quer voltar. Se você está no meio do caminho, por que voltar? Se a distância para chegar é a mesma. E se você voltar, você volta com a mão vazia. Se você avançar, você vai em direção à vitória. Nós já estamos
Já caminhamos mais que a metade do caminho. Nós estamos nessa batalha desde 2016. Alguns estão chegando agora, mas a maioria esmagadora está nessa batalha desde 2016 com o capitão Bolsonaro. Nós não podemos desanimar, não podemos parar. Porque senão toda energia perdida, investida, não existe energia perdida, energia investida lá atrás, não valeu a pena. Ah, mas a gente tinha a presidência, perdemos. A gente tinha a presidência, a gente não tinha o poder. A gente perdeu a presidência porque a gente não tinha poder. O que nós temos que fazer agora é buscar o poder. E buscar o poder é fazer o presidente da República, Flávio Bolsonaro, fazer um grande número de deputados federais para eleger o presidente da Câmara, fazer um grande número de senadores para fazer o presidente do Senado. E o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional também. Aí sim, nós vamos fazer barba, cabelo e bigode. Ao invés de ganhar a presidência, a gente vai estar ganhando o poder. E ganhar a presidência é diferente de ganhar o poder. A presidência nós ganhamos, mas perdemos. Por quê? O poder estava com o adversário. Mas estamos no caminho certo. Tá fácil? Tá fácil não. Tá pedreira, tá osso. Tá osso. Mas quem disse que seria fácil? Quem imaginou que seria fácil? Quer que eu fale uma coisa para vocês? Eu imaginei que seria até muito mais difícil tentar nos destruir ao longo desses 3 anos. Esse novo governo que chegou, o governo do PT, em um consórcio maligno com o Supremo Tribunal Federal, com a imprensa, com o Congresso Nacional, tentaram nos destruir, tentaram acabar com os bolsonaristas. Primeiro tentaram acabar com o líder, Bolsonaro, e os seus seguidores, o bolsonarista. Conseguiram? Fala aí para mim. Conseguiram? Não, né? Porque nós somos indestrutíveis. Nós somos uma ideia, e a ideia não morre. Tem um ditado que diz: a bala que mata o poeta não mata a poesia. A ideia veio para ficar. Lembra como lá no iniciozinho do mandato, quando Barroso estava em um evento da União Nacional dos Estudantes, quando ele pegou o microfone, fez uso da fala, disse em alto e bom som: nós derrotamos o bolsonarismo. Cadê Barroso? Hein? Cadê Barroso? Ele sim foi derrotado. Teve que pedir a aposentadoria antecipada 8 anos antes do prazo. E nós estamos aqui. Destruídos? Não. De cabeça erguida, machucado, ferido, sangrando. Mas estamos aqui. Mas guerreiro é isso. Guerreiro que não tem cicatriz, guerreiro que não tem ferida, se escondeu da luta. Nós, os patriotas, estamos aqui. E um detalhe, meu irmão, para e pensa, olha as nossas vantagens. São infinitas. São infinitas. Nós estamos há aproximadamente 8 meses de uma eleição para presidente da República e o nosso nome para ser o candidato em substituição a Bolsonaro nas urnas está empatado, às vezes à frente de Luiz Inácio Lula da Silva. Quem está perdendo? Quem está sendo derrotado? A questão, meu irmão, muitos me perguntam por que a direita é tão unida. É fácil de entender porque a direita é tão unida. É fácil de entender porque a direita é forte. É fácil de entender porque a direita não abandona o seu líder, Jair Messias Bolsonaro. Sabe por quê? A gente não quer emprego. Individualmente para a gente, não. Para a coletividade, sim. Para os brasileiros como um todo, independente de esquerda, direita, centro, sim. A gente não faz um trabalho para receber
um pão com salame para balançar uma bandeira, R$ 100 no final do dia. Não, a gente é o contrário. A gente enfia a mão no bolso, tira dinheiro para ajudar na organização do movimento. Os nossos materiais, camisas, bonés, bandeiras, a gente faz com recursos próprios, movido pela paixão e a crença que nós temos de fazer um Brasil melhor, diferente deles. Se não der a eles um boné, uma bandeira, um pão com mortadela e R$ 100 no final do dia, eles não saem de casa. A gente não. Olha o que aconteceu com o menino Nicolas, que saiu de Minas em direção a Brasília a pé, 240 quilômetros. Começou sozinho, quando foi ver, na reta final, eram milhares e milhares de pessoas que saíram de todo o Brasil para acompanhá-lo e com recursos próprios. Olha a diferença. Você sabe por quê? A gente não olha para o umbigo e vê nele o centro do mundo. A gente não olha para favores individuais. Não, nós da direita, nós temos uma causa. A causa é o Brasil. Nós da direita não lutamos pela árvore, lutamos pela floresta. Nós acreditamos. Nós temos espírito de soldados. Espírito de soldados. Temos que ter disciplina, temos que ter foco. Às vezes dá uma depressão, dá uma deprê? Dá. Dá um cansaço assim? Dá. Aquele festival de questionamento na nossa cabeça é natural, mas depois balança a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque nós estamos na luta e nós não estamos em desvantagem. Se a gente desanimar agora, do que valeu a luta dos presos políticos do 8 de janeiro? Esses sim estão infinitamente em situação desvantajosa em comparação com a gente. E eles não podem ficar para trás. A gente tem que lutar aqui fora, tem que se hermanar aqui fora, fazer a coisa certa e legal aqui fora, para que lá aonde eles estão, e eles sabem que a informação chega, saber que tem alguém lutando por eles. Aí eles vão bater no peito e dizer: valeu a pena ter lutado, valeu a pena ter se sacrificado. Lembram quando a multidão estava em Brasília esperando a chegada do Nicolas, que um raio caiu e várias pessoas foram socorridas? Foi castigo de Deus? Foi milagre de Deus. Deus estava operando. Aquele raio se cai numa manada de animais fortes, não sobraria um. No entanto, foi no meio de seres humanos frágeis, com o terreno molhado, e todos sobreviveram. Uma senhora que ficou internada por alguns dias, sabe o que ela disse? Se eu tivesse morrido, teria valido a pena estar ali onde eu estive. E se tiver que voltar, eu vou voltar. Meu irmão, que direito tenho eu, que direito tem você de desanimar da luta, de desistir do Brasil, quando nós temos um desembargador Sebastião Coelho, desembargador aposentado, que se fosse outro estaria aproveitando a aposentadoria, o salário vantajoso e viajando pelo Brasil, por que não dizer pelo mundo, com a sua nega velha, curtindo aquilo que nós chamamos de resto de vida, porque tem mais passado que futuro. Mas não. Sebastião Coelho, ele não está tão somente no meio da multidão, ele está arrastando a multidão. Então eu não posso ficar para trás. Irmã Hilda, 86 anos de idade, negra, mãe, avó, pela idade até bisavó,
Foi presa no 8 de janeiro. Ficou meses presa, meses. O que aconteceu com a irmã Hilda quando ela saiu da cadeia? Uma Bíblia na mão, enrolada numa bandeira do Brasil. Não saiu acusando, não saiu triste, não saiu culpando ninguém pelos dias no cárcere, saiu de cabeça erguida. Como que eu vou baixar a cabeça diante dessas pessoas? Nós temos uma resposta para dar para as filhas do Clesão. Clesão. A luta não acaba aqui. Nós estamos no caminho certo. No caminho certo. Tá fácil? Tá fácil não. Tá difícil, tá pedreira, tá osso. Tá osso. Mas nós vamos vencer essa parada. Nós vamos vencer. Os adversários estão desesperados, desmoralizados, desunidos. Eles não conseguem nem sequer lançar um candidato em São Paulo. E o nosso candidato, graças a Deus, está muito bem. Vamos seguir juntos, ombro a ombro, não peito a peito, unidos, como se todos fossem um. Vamos seguir juntos, porque ninguém é mais forte que todos nós juntos. Vamos seguir juntos, porque nenhum caminho é distante quando se sabe aonde quer chegar. Vamos seguir junto, porque para andar 1000 léguas é preciso dar o primeiro passo, e nós já demos muito mais que um. Vamos juntos, porque sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade.